E aí, moçada, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer uma questão de concurso de estatística, uma estatística de um grau intermediário, digamos assim, né, que foi cobrado lá no cargo de contador júnior do órgão Copel, que foi organizado lá pela UFPR em 2016. Questão 39. Então, ela diz o seguinte: dado que o volume de refrigerante num copo enchido por uma máquina post-mix varia uniformemente entre 270 e 300 ml, qual é o volume médio esperado num copo e a probabilidade de se obter um copo com menos de 290 ml, respectivamente? E a gente tem as 5 alternativas aqui. Bom, o que a gente precisa entender para matar a charada da questão, a informação básica mais importante está no próprio enunciado. Vejam que o volume de refrigerante ele varia uniformemente, tá certo? Então a própria questão está indicando para nós. Se ele varia uniformemente, então a distribuição de probabilidade que a gente vai utilizar para fazer o cálculo dessa probabilidade aqui é a distribuição de probabilidade uniforme. Ou seja, aquela distribuição de probabilidade mais simples, a mais intuitiva que a gente tem para poder, né, responder, por exemplo, aqui qual é a probabilidade da ocorrência desse fato, né, de pelo menos, né, de um copo com menos de 290 ml, e também responder a outro ponto aqui que é bem mais simples, que é a média que a questão está pedindo. Né? Então, bom, o que a gente tem que saber inicialmente, a nossa distribuição de probabilidade empregada vai ser a distribuição uniforme. E como que eu calculo a média, né, de uma distribuição que ela tem essa cara, essa distribuição de probabilidade uniforme? Então eu vou pegar, né, eu vou nominar aqui ponto A mais ponto B, dividido por 2. E o que é esse ponto A e esse ponto B? São os dois extremos da distribuição, tá certo? Então seria o ponto mínimo e o ponto máximo dividido por 2. Quem que é o ponto mínimo da nossa distribuição aqui? É 270 ml, é a parte inferior do intervalo de distribuição, né, da conforme os dados que a gente tem aqui no exercício. Então vejam, os copos sempre têm entre 270 e 300 ml. Então essa aqui, né, é a parte inferior do nosso intervalo aqui de distribuição. E a parte superior qual vai ser? 300, beleza? Então como que eu calculo a média disso? Divido por 2. Então eu vou ter aqui, né, a média da nossa distribuição uniforme, que vai ser dividido por 2, 285, beleza? Então essa aqui é a nossa média numa distribuição de probabilidade uniforme. Só com essa resposta a gente já conseguiria matar a charada, né? Então a gente já poderia eliminar essas 4 alternativas aqui e ficaria simplesmente a letra A, beleza? Mas veja, a gente pode calcular a probabilidade também, né, de ocorrência de se obter um copo com menos de 290 ml nesse cenário aqui de distribuição uniforme. E como que a gente calcularia essa probabilidade? Exatamente tendo em vista que a distribuição de probabilidade que o exercício está indicando para nós é uma distribuição uniforme. Então a gente vai ter, vou colocar aqui de maneira algébrica, mas já vai ficar bastante fácil para a gente conseguir visualizar, tá certo? Então vamos imaginar que a gente possa ter vários pontos, tá? Na nossa distribuição aqui. Eu vou denominar esses pontos de C, probabilidade de X. Muito bem. Então isso vai ser. Deixa eu colocar uma equação aqui para ficar mais bonitinho, mais visível, né? Porque senão vai ficar muito estranho. Simples. Então vai ficar. Como que eu vou calcular isso? CD dividido por AB. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Como que eu calculo a probabilidade de que pelo menos um copo com menos de 290 ml seja obtido, considerando que os copos variam sempre entre 270 e 300 ml. Tudo bem, então vamos substituir aqui as nossas informações na equação para a gente poder responder. Então, qual que é o meu limite inferior? Né, o meu primeiro ponto aqui, 270, beleza? Qual que é o ponto que eu estou buscando? Né? Qual que é a informação que eu quero encontrar? Qual a probabilidade que eu estou procurando?
né? Eu quero exatamente saber a probabilidade de obter, né, um copo com menos de 290 ml de refrigerante. Então, o meu ponto aqui é 290 ml, beleza? Muito bem. Então, deixa eu pegar aqui a minha fração para substituir, para ficar mais fácil a nossa resolução. Como que eu vou calcular isso aqui? Ah, bom, aqui só a título de, né, explicação, né? O que que é esse CD aqui? Esse CD, ele é exatamente o, né, o que seria se a gente tivesse os pontos ali, né? O ponto D menos o ponto C, tá? Ou seja, é a amplitude, né, de onde eu espero encontrar um determinado valor. É a amplitude do intervalo. Vou colocar em termos formais aqui. Amplitude do intervalo é onde eu espero encontrar o valor procurado. Então, nesse caso aqui, o que seria o CD, tá? Qual que é o valor que eu estou, né, procurando? Eu estou procurando um copo com menos de 290 ml, né? Então, 290, ele só pode, né, o mínimo que esses copos eles têm de capacidade é 270. Tá? Então, eu não posso voltar, não posso encher menos do que, por exemplo, 270 ml. Então, qual que vai ser esse meu intervalo aqui? CD 290 até 270, legal? Muito bem. E o que seria o meu AB? Esse meu AB aqui, ele é a amplitude total do meu intervalo, tá? Então, amplitude total do meu intervalo. E qual é essa amplitude total do meu intervalo, né? De quais são os dois pontos mínimo e máximo que o meu intervalo ele tem de variação de amplitude? É 300 ml, que é a capacidade máxima do copo, ponto mínimo 270. Beleza? Muito bem. Então, substituindo aqui, o CD, quem é o CD? 290 menos 270. E o nosso AB, 300 menos 270. Legal? Então, vamos lá. Para a gente calcular essa probabilidade aqui, vai ficar 290 menos 270 vai dar 20. 300 menos 270 vai dar 30, não é verdade? Bom, eu posso simplificar essa fração aqui? Posso, né? Então, eu vou simplificar de tal maneira que isso aqui fique 2 sobre 3, tá? E para responder em termos percentuais, vou simplesmente fazer essa divisão aqui, dividir 2 por 3, que vai dar 66,6666 ou 66,67%, não é verdade? Então, 2 terços, 66,67. Então, a probabilidade de que, considerando o intervalo, né, possível aqui, de capacidade dos copos, né, considerando essa máquina hipotética do nosso exercício, variam de 270 até 300 ml, a probabilidade de eu conseguir um copo com menos de 290 ml é exatamente 66,67%, calculado conforme esse raciocínio aqui. Beleza? Bom, então vejam, essa já é uma questão que daria para colocar como de nível intermediário. Ela não é das mais simples, né? Já exige um pouco mais de conhecimento dessas distribuições de probabilidade aqui. É claro que considerando a distribuição uniforme, a mais simples, né, a mais básica, mas ainda assim ela exige esse conhecimento, senão fica bastante difícil aí a resolução da questão. Mas com um pouco de esforço é possível a gente conseguir ter uma boa compreensão e aplicar isso aqui para resolver questões análogas em outras ocasiões, em outras provas, em outros concursos, seja lá qual for o cenário. Legal? Bom, então por esse Contabilidade Dicas para concurso era isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Não entendeu algum ponto, ou enfim, ficou com alguma dúvida, comenta aí. E também sugestões de temas, né, outros assuntos também, deixe no comentário, por gentileza. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está estudando. E é isso, moçada. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos. Até mais.